Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu me chamo Ronaldo, esse aqui é meu sinal em Libras, Ronaldo, tá? E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre possibilidades que a tecnologia tem de tornar o ambiente digital ou físico cada vez mais acessível e inclusivo, contando um pouco algumas experiências também que a gente passou e algumas conquistas que a gente teve. E também quero falar um pouquinho do futuro da tecnologia, da acessibilidade na acessibilidade digital e contar um pouco da história desse carinha aqui que se chama Hugo. E ele está ajudando a quebrar essa barreira de comunicação que já existe há muitos e muitos anos, onde, por exemplo, lá atrás, muitos surdos eles eram meio que obrigados a oralizar. A língua de sinais não era reconhecida e era um problema gigante. Ninguém sabia lidar com a deficiência. As pessoas não conseguiam enxergar que a pessoa com deficiência não é um ser humano defeituoso e que existia possibilidades de tornar esse ambiente cada vez mais acessível para eles. E então lá atrás, investigando sobre esse cenário da surdez, que é o que a gente trabalha mais forte hoje na HandTalk, a gente percebia que existia esse grande problema da falta de informação sobre acessibilidade, como lidar com isso. E é isso que hoje a tecnologia está nos proporcionando, a trazer novas experiências, novas soluções para resolver esses problemas e principalmente de forma escalável, que isso que é mais legal. Há um tempo atrás, uma tecnologia que hoje já está bem disseminada surgiu para ajudar um pouco nesse conteúdo, nesse acesso à informação, que foi a tecnologia de Closed Caption, que muitos de vocês já conhecem. Depois de lá, isso evoluiu. Alguns canais, alguns programas já têm hoje acessibilidade em Libras. Então, hoje, para a comunidade surda, a gente já consegue ter um pouco mais de informação através dessa tecnologia de segunda tela. E na web, a gente tem diversos aplicativos que trabalham sobre acessibilidade. Um deles é esse aqui, que é o Guia de Rodas, não sei se vocês conhecem, que indica se os locais são acessíveis ou não. Então, a partir desse momento, antes de sair de casa, a pessoa com deficiência já consegue saber se existe acessibilidade naquele local. E a acessibilidade digital, ela não é uma tendência, não é algo que é passageiro, é algo que veio para ficar. Hoje em dia, as pessoas estão falando muito sobre diversidade, acessibilidade e inclusão. Tem um número gigantesco de pessoas com deficiência e, finalmente, as organizações e as pessoas estão começando a olhar para isso. Como, por exemplo, essa daqui é a missão de uma grande empresa que vocês devem conhecer, que se chama Google. Eles falam que a missão deles é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. Então, ele usa duas palavrinhas mágicas aí, acessíveis e todos. E se uma empresa como o Google está tendo como sua grande missão ser mais acessível, eu acho que ele deveria ser exemplo para todos nós. Então, existe um site de acessibilidade do Google em que ele tem diversos projetos, iniciativas, experimentos sobre tecnologia para pessoas com deficiência. Vários desenvolvedores estão contribuindo e empresas, inclusive a HandTalk. E no meu caso, no caso da HandTalk, o surgimento, o entendimento sobre essa problemática veio simplesmente por conta da empatia. Olhar para o lado e perceber que existe o problema e nós temos a missão de tornar esse ambiente mais acessível. Então, no meu caso, eu era estudante de comunicação, tinha passado por ciência da computação, então tentei, naquele meio tempo, num projeto acadêmico, unir essas duas paixões para que algo que pudesse deixar um legado para as pessoas. E percebi, como eu falei para vocês, que são milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência e isso representa 1/4 da população brasileira. 1/4 da população brasileira. A deficiência, ela pode ser adquirida também ao longo da vida. Então, muitos de nós, quando até ficarmos um pouco mais velhos, teremos algum tipo de deficiência e por que não começar agora? Por que não fazer algo
porque se não é, para nós hoje, será para nós lá na frente, né? Então, eu percebi essa problemática, vários casos que me intrigaram bastante. Um deles é o do Anderson. Ele é surdo. Ele procurou durante muito tempo um curso de fotografia. Ele queria ser fotógrafo, um curso de fotografia para aprender fotografia em língua de sinais, mas não existia fotógrafo que sabia língua de sinais para poder ensinar ele. Então, essa barreira de comunicação fez com que ele tivesse um bloqueio de acesso a determinada informação. E o relacionamento do Anderson com o pai dele é terrível. O pai dele não se comunica em língua de sinais, como em muitos casos nas famílias. Os pais não têm esse conhecimento e isso atrapalha bastante no relacionamento também. E esse problema ele é gigante no mundo porque isso representa 360 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. E aqui no Brasil isso não chega a quase 10 milhões. A grande questão é que o problema começa em casa, né? Então, a maioria dos pais de os filhos surdos são ouvintes e não estavam preparados para quando nascesse um filho surdo. E aí? E aí, quando nasce, eles vão pensar, o que é que eu faço agora? E aí eles vão procurar saber e isso demora muito tempo até que a relação geralmente fica conturbada, não, tem muitos ruídos, isso interfere na evolução da criança surda também. Então, o que a gente sempre fala é que a surdez ela é como se fosse uma deficiência invisível, né? Muitos de vocês aqui estão enxergando outros tipos de deficiência, mas a surdez, muitas vezes, pela comunidade surda está caminhando por aí, você está olhando, você não está percebendo que a questão da comunicação para eles é super importante. E simplesmente porque muitos deles não têm problema de mobilidade, que é visível para todos. Então, como ela é muito invisível, a gente não enxerga isso. Mas eu queria que vocês imaginassem uma coisa, tá? Se imaginem aqui, nesse lugar, no Japão, tentando entender, encontrar uma loja de roupas, uma loja de fotos, de máquina de fotografia, ou seja ela qual for, um restaurante, e tentar entender onde vocês estão e para onde vocês estão querendo ir. E os surdos, muitas vezes, passam por isso todos os dias da vida deles, e principalmente no seu próprio país. E isso é intrigante porque nós, ouvintes, não estamos preparados para receber pessoas com deficiência, principalmente surdos nesse caso. E o ponto é que hoje já existe lei para acessibilidade, mas o conteúdo web não está acessível. O conteúdo web, não só web, mas offline também. E a gente precisa tornar esses ambientes web mais acessíveis. Então, o grande ponto é que milhões de pessoas precisam ter acesso à informação e as empresas, organizações, os sites, os canais digitais não estão preparados, seja por não entenderem que isso é um problema ou por ignorarem e fecharem os olhos para isso. Então, eu queria ressaltar mais uma vez aqui que esse problema é nosso como cidadão. É ser mais acessível, mais empático. E lá em 2008, eu percebi isso. E só para vocês terem ideia, 2008, quem dominava era BlackBerry aqui no Brasil, mercado de smartphones. O boom dos aplicativos só chegou pouco tempo depois. Se não me engano, 2007 lançou o iPhone, mas chegou no Brasil lá para 2009, por aí. Só que estava começando a tudo virar app. E aí eu pensei, cara, e se, né, eu criar um intérprete virtual, um personagem que possa ajudar na comunicação com surdos e tornar o ambiente digital cada vez mais acessível. E aí começou a nascer esse carinha aqui, a gente começou a desenhar, e nasceu o Hugo, que é um intérprete virtual que consegue fazer traduções automáticas para Libras no ambiente digital. Então, a gente uniu experiências de 3 pessoas diferentes, totalmente diferentes, com bagagens totalmente diferentes. Carlos, desenvolvedor de aplicativos, Tadeu, arquiteto especializado em 3D, e eu, publicitário, com conhecimento de tecnologia também, comunicação, para poder pensar em como um cidadão a gente consegue fazer, o que é que a gente pode fazer usando a tecnologia para poder ajudar essas pessoas. A princípio, não tinha nenhuma ideia que isso poderia ser um negócio,
mas era um desafio tecnológico que 3 caras malucos tiveram lá atrás, né? E a minha ideia surgiu lá em 2008, 2012, a gente resolveu dar vida a esse app, inscrevendo no desafio de startups. Esse carinha aqui, para quem não conhece a Rentalk, funciona como se fosse o Google Tradutor para os surdos. Então, você pode digitar algo, ou você pode falar, e o Hugo vai fazer as traduções automáticas em tempo real. Então, o app é gratuito, já tem mais de 3 milhões de downloads, e o mais legal é que ele está ajudando as pessoas a praticarem empatia também, pessoas que não entendiam sobre esse universo da acessibilidade, a perceberem que existia esse grande mundo aí que eles não conheciam e ir além de um simples app, de aproximar as pessoas através da tecnologia, né? Então, ajudar a diminuir o preconceito. Quando a gente compreende mais sobre determinado assunto, a gente tem menos preconceito sobre ele. Então, a Rentalk começou num desafio de startups, num evento de inovação e tecnologia como esse aqui, lá em Maceió, onde a gente foi eleito o melhor aplicativo social, o melhor aplicativo lá do estado de Alagoas. Naquela época, o coitadinho estava até sem roupa ainda, depois comprou uma roupa para ele. E daí a gente recebeu um investimento anjo como negócio de impacto já. Naquele momento, era um projeto que estava nas nossas mãos e a gente transformou aquilo numa empresa, começamos a contratar pessoas, até ganhar alguns prêmios no Brasil e fora dele, e levar essa inovação brasileira para fora e conseguir mostrar para as pessoas que a acessibilidade era importante e que tinha tecnologia brasileira tentando quebrar um pouco dessa barreira que existia entre surdos e ouvintes. E a gente chegou, né, a gente ganhou alguns prêmios e chegou até Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes, um prêmio da ONU, mais de 15 mil aplicativos inscritos, mais de 100 países. E do meu lado tinha um japonês, do outro tinha um alemão. E a gente, brasileiro, nordestinos, cara, já era, né? Não dá para competir com essa galera aqui, porque os caras investem muito mais em tecnologia com a gente. Só que a gente tinha uma carta na manga. A gente tem muito mais problemas sociais do que Japão, talvez, e Alemanha. Então, a gente estava resolvendo um problema que brilhou os olhos de todo mundo lá, e foi por isso que a gente, além de curtir Abu Dhabi, foi eleito o melhor aplicativo social do mundo e conseguiu mostrar lá para eles também que a gente conseguiria expandir a Rentalk futuramente para outros países. E daí o Hugo virou destaque nos principais veículos de comunicação, e a gente conseguiu levantar a bandeira da acessibilidade, mais uma vez, mostrar para pessoas que não conheciam o tema que a acessibilidade é importante sim e que existe tecnologia para poder ajudar a resolver esse problema. E daí o Hugo começou a ganhar os fãs, né, alguns fãs ilustres também. E o mais legal é que, na hora de criar o personagem, a gente pensou em fazer um personagem que pudesse ser simpático e ser um membro da família dos surdos, até porque muitos deles iriam usar a Rentalk, o aplicativo, várias horas por dia, vários dias da sua vida. Então, a gente teve essa ideia de criar o Hugo com a face bem expressiva, mãos grandes, justamente para facilitar essa comunicação. E tem alguns casos que a gente sempre compartilha aqui com todo mundo, que nos deixa muito feliz. Um dos casos foi o da Laura. Há uns 4 anos, ela mandou uma mensagem para a gente, disse que ela mora lá em Novo Hamburgo, morava lá em Novo Hamburgo e estava assistindo um programa de televisão e apareceu uma entrevista sobre a Rentalk, sobre o nosso app, e ela correu para casa, fez uma declaração para o filho, falou que amava, e eles se abraçaram, e ela falou que foi a primeira vez na vida, o filho com 30 anos, que ela percebeu que ele estava compreendendo o que ela queria dizer. Então, para vocês entenderem o poder da tecnologia, o impacto que isso pode gerar na vida de alguém. E quando a gente fala de internet, de web, a gente fala muito em números, em dados, mas por trás desses números e dados tem pessoas. E a gente está impactando, mesmo sem saber quem é, mesmo sem saber onde ela está, mas a gente está ajudando de alguma forma eles a resolverem algum problema. E o outro caso foi de um médico
que baixou o app e chegou lá uma adolescente com infecção intracraniana, reclamando muito de dores, um sangramento no intracraniano, e ele ainda não sabia disso. Ele puxou o app, não sabia como falar com ela, madrugada, num hospital, e ele, com a ajuda do app, conseguiu fazer uma consulta com ela e diagnosticar que ela estava com esse sangramento grave, levou para a UTI. Depois de uma semana, ela saiu sem sequelas, e ele mandou um depoimento agradecendo que, se não fosse a ajuda do Hugo, ele não teria ajudado a salvar a vida dela. E aí foi muito além do simples app, né? A gente foi num caso mais extremo disso. Até alguns casos que eu gosto de contar também, mais hilários, de um cara que mandou um depoimento dizendo que vendeu um galeto para um surdo com a ajuda do Hugo, e agradecendo, obrigado por conseguir vender um galeto. Então, da ajuda mais simples até a mais complexa, a gente está tentando usar a tecnologia para resolver esse problema, né? É muito difícil resolver 100% do problema, mas a tecnologia, ela permite essa evolução, e essa evolução faz com que a gente cada vez mais consiga ajudar mais pessoas e aperfeiçoar nossa plataforma. E assim como esses casos, tem centenas em que a gente recebe todos os dias, e que é muito gratificante, porque trabalhando com impacto, trabalhando com acessibilidade, você consegue sentir na pele a diferença que essa solução está fazendo na vida das pessoas. Eu falei muito da problemática, falei muito do aplicativo também, essa trajetória aí repentina nossa de uma sequência de prêmios, mas uma sacada importante que a gente teve foi que, eu não sei se vocês lembram do que eu falei lá no começo, da barreira de comunicação. Muitos surdos, a maioria deles que são alfabetizados em Libras, por mais que alguns não compreendem 100% do português, outros que compreendem preferem ter informação em sua língua nativa, e isso é muito importante, é um respeito de acordo com uma lei de acessibilidade, e a gente percebeu que essa turma também navega na web e também precisava ter informação acessível. Então, tem até uma pesquisa recente do movimento Web para Todos, muito legal esse movimento, vocês precisam conhecer. Eles têm muito conteúdo bacana sobre acessibilidade digital, né? E eles conseguiram rastrear nada mais nada menos que 14 milhões de sites, 14 milhões de sites, e perceberem que 99% dos sites não estão preparados para pessoas com deficiência. Imagina vocês aqui só poderem acessar 1% dos sites da web, que o resto está com a porta fechada para você. E aí, lá atrás, a gente pensou, lá em 2014 isso, a gente disse, cara, a web não está tão acessível quanto a gente gostaria, vamos dar a nossa contribuição também. Então, a gente colocou botõezinhos nos sites das organizações, onde você clica no botão, o Hugo aparece, você clica no texto e o Hugo faz essas traduções em tempo real. Aqui, tanto na versão responsiva do site, quanto na versão para desktop. E com isso, o que a gente conseguiu fazer com que o SUS tivesse mais autonomia para acesso à informação, e a gente espalhasse esse conceito de que os sites poderiam ser mais acessíveis. E essa é a nossa grande contribuição. Para colocar o plugin da Rentalk nos sites, é super simples, através de um plugin que a gente tem, e que você pega esse scriptzinho e coloca no seu site, e automaticamente torna ele acessível. Então, a gente hoje, em 5 minutos, a gente consegue tornar qualquer site acessível, já consegue rastrear todo o conteúdo de texto do site e fazer as traduções à medida que os usuários solicitarem. Então, a gente está espalhando esse conceito para grandes empresas hoje no Brasil, muitas multinacionais, que estão sendo pioneiras nos seus segmentos. É por isso que eu faço questão até de mostrá-las, porque eles tiveram essa preocupação de serem pioneiros, em perceberem que existia esse problema. Porque antigamente, quando eu chegava nas organizações para conversar, o cara dizia, não, eu não tenho problema nenhum de acessibilidade. Não, mas, cara, o surdo entra no teu site e não consegue entender, ele precisa ter o conteúdo acessível em Libras. Não, mas está lá em texto, ele se vira e tal. Então, a gente começou a educar o mercado, a mostrar que a acessibilidade em Libras era super importante, que tinha pessoas que dependiam
da Libras para obter acesso a essa informação. E essas, como outras, mais de 300 empresas compraram a nossa ideia e hoje tem o plugin nos seus sites. Então, um exemplo legal é o caso da Max Milhas. Max Milhas colocou, acho que tem 1 ano já, né? Acho que acabou de fazer 1 ano, colocou no site deles. E o Hugo já participou de mais de 2 milhões de embarques utilizando a Max Milhas, utilizando o plugin da Rentalk. Então, olha como é legal abrir essas portas para que a gente tenha acessibilidade e que... Por que os surdos não podem viajar? Porque não tinha acessibilidade até então. Então, eles foram pioneiros e hoje estão contribuindo para que o ambiente web seja cada vez mais acessível. E é muito legal porque é bom para todo mundo. A gente consegue fazer com que as empresas enxerguem o mercado, porque são pessoas que querem consumir o conteúdo, pessoas que querem obter a informação lá e que eles não estão abrindo essas portas. Muitas vezes as organizações, as empresas, olham para mercados tão pequenos, o mercado de pessoas com deficiência é tão gigante, e que poucos estão pensando nisso e encontrando soluções para poder resolver esse problema e chegar até esse público. Porque isso representa também consumo, né? Resultado. A comunidade surda, assim como outras pessoas com deficiência, também consomem e precisam ter acessibilidade no seu ambiente web. Além disso, está cumprindo a lei, cumprindo com a responsabilidade social, que está no DNA hoje já de algumas empresas, e trazendo uma ferramenta inovadora para poder fazer disso uma campanha também de divulgação e gerar retorno através disso. É isso que essas organizações estão fazendo. Recentemente, pouco mais de 1 ano, a gente tinha uma empresa que também fazia esse trabalho aqui, e a gente adquiriu a Prodef, e hoje somos uma só, e a gente está evoluindo a tecnologia também, trazendo a tecnologia de Prodef para a Rentalk, e hoje, graças à Prodef, também a gente está no Bradesco, que é um dos grandes clientes da gente, onde a gente tem vários projetos lá dentro. E olha como é legal empreender também na área de negócio de impacto, porque a gente consegue resolver um problema e de forma sustentável. Tem gente que está enxergando, está olhando para isso e está investindo nisso. E com esse investimento, a gente consegue melhorar a tecnologia e expandir essa solução para outros lugares. Então, a gente recebeu um aporte recente da Cavive, que é um family office, que investe em negócios de impacto e está fazendo com que a Rentalk expanda o time. Aqui, acho que deve estar faltando algumas pessoas aqui no time ainda, mas a gente está hoje lá em Maceió e aqui em São Paulo, e ampliando cada vez mais para que a gente possa criar laboratórios dentro da Rentalk para planejar produtos futuros, criar braços na Rentalk para novas línguas de sinais. Não sei se vocês sabem, mas a língua brasileira de sinais é diferente das outras línguas de sinais. Então, a gente está trabalhando justamente para isso. E esse ano, a gente teve uma imensa felicidade de ser a única empresa, a única organização brasileira em que conseguiu ganhar esse desafio de impacto do Google lá nos Estados Unidos. Eles investiram em 20 organizações que estão trabalhando com inteligência artificial para poder melhorar a vida das pessoas de alguma forma. E a gente recebeu esse aporte de 3 milhões agora esse ano para poder investir na expansão da Rentalk, para levar a Rentalk para os Estados Unidos também. Né? Um grande desafio. O problema que os surdos enfrentam de comunicação aqui no Brasil, ele é o mesmo que surdos enfrentam em qualquer lugar do mundo. É um problema de comunicação e a gente está se preparando para poder ampliar cada vez mais isso. E esse é o nosso próximo grande passo, né? Levar a Rentalk para os Estados Unidos. Ano que vem, começo do ano, já está lançado o aplicativo lá e em seguida a gente vai lançar outras soluções. E eu tive recentemente, passei um tempinho lá visitando algumas organizações, entendendo como é a cultura e assim era mais parecido do que eu imaginava. Eu achava que era outro universo em que as pessoas com deficiência tinham uma cultura totalmente diferente, mas as necessidades são as mesmas. A dificuldade do acesso à informação é a mesma. E aí, para quem não conhece, a Gallaudet University, que é a única
e pioneira universidade no mundo somente para surdos. A língua principal lá é ASL, American Sign Language. E eles têm um trabalho fantástico, universidade gigante, que está ajudando a melhorar também. Isso aqui é a parte de tecnologia deles, e a gente está criando parcerias para poder levar a Rentalk para lá. E aqui é um testezinho que eu fiz lá na Rentalk. A gente está com um projeto muito bacana de motion capture, reconhecimento de movimentos, para poder fazer também o inverso, né, que é fazer a tradução futuramente também da língua de sinais para áudio e texto, né? E, além disso, usar movimentos humanos para ensinar o Hugo como se traduz melhor, porque que ele fique cada vez menos robotizado e mais humano. Então, isso é um desafio gigante. Então, a gente criou um estúdio lá dentro para poder capturar milhões de sinais, milhões de frases, e isso tudo entrar dentro do cérebro do Hugo, e via inteligência artificial ele consiga ver esses milhares de exemplos e, em fração de segundo, identificar que frase, que tradução é a melhor para aquela frase que vocês digitaram lá no app ou a tradução que alguém clicou lá dentro de um site. Então, esse é o nosso próximo grande desafio, e a gente está trabalhando junto com o Google, com tecnologias do Google, para poder fazer com que isso seja evoluído. Pode ser que dure 6 meses, 1 ano, 2, 5 anos, mas é onde eu enxergo o futuro da acessibilidade digital para surdos, também através de reconhecimento de movimentos. Isso vai impactar também no ambiente físico, em qualquer lugar que eles estejam. E graças a tudo isso, eu tive o privilégio e a honra de ser o primeiro brasileiro a ganhar esse prêmio do MIT como um dos 35 mais inovadores do mundo, lá em Massachusetts, em Cambridge, na sede do MIT, e representando todo o time da Rentalk, inclusive parte dele está aqui. Levanta a mão aí, a turma que está aqui. E é muito desafiador, né? Muitas vezes a gente não tem todas as respostas. Trabalhar com algo novo, ao mesmo tempo que é encantador, é desesperador, né? Porque o caminho não está traçado. A gente tem que traçar, tem que criar a nossa trilha. E sobre acessibilidade é isso. Não? Muitas vezes, quem quiser trabalhar aqui com acessibilidade, que estiver olhando para esse caminho, tiver interesse, vá desbravar, cara. A gente não tem todas as respostas, mas eu acho que do 0 para 1 já dá uma grande diferença. Deu o primeiro passo. Eu acho que se cada dia mais vocês tiverem ambientes e estimularem os ambientes a serem cada vez mais acessíveis, vocês vão mudar a vida de muitas pessoas. Então, eu queria deixar aqui nessa reta final algumas dicas para vocês, algumas referências para que vocês que se interessem em entrar nesse universo, consumam desse conteúdo, pesquisem, estudem, para que vocês também façam a diferença, assim como a gente está fazendo. E aqui são algumas empresas que podem ajudar vocês, empresas que trabalham com desenvolvimento de sites acessíveis, consultoria de acessibilidade, muito legais. Muitas delas produzem conteúdos também na web, então dá para acompanhar muito delas. E um passo importante é a cartilha de acessibilidade na web, da W3C, que muitos de vocês conhecem. Eles têm uma frente muito forte sobre acessibilidade digital, né, liderada pelo Reinaldo, e eu acho que é um excelente ponto de partida também. Tá em formato de PDF, disponível online, então qualquer um de vocês pode baixar gratuitamente e dar os seus primeiros passos nesses estudos. E também um blog post que a gente fez, que é super interessante também, que é falar que a acessibilidade digital também ajuda na estratégia de SEO para as empresas subirem no ranking do Google, e sites cada vez mais acessíveis são olhados de forma mais legal pelo Google na hora do algoritmo calcular a relevância do site. E o grande ponto para quem é desenvolvedor, quem trabalha com isso aqui, a acessibilidade, quem tiver esse skill, quem tiver essa habilidade de desenvolver sistemas, sites acessíveis, vai sair na frente, porque hoje poucos ainda estão pensando nisso. Vocês viram lá que 99% dos sites não estão acessíveis, e essa vai ser uma habilidade super importante no futuro de quem trabalha com desenvolvimento web. E
uma outra dica que eu quero deixar para vocês é um evento também que a gente faz todo ano aqui em São Paulo, lá no Google Campus, que é chamado de Link, que é um encontro, um festival, um evento de acessibilidade digital, onde a gente traz todas as pessoas referências no Brasil em acessibilidade web, pessoas com deficiência também para falarem no palco sobre seus casos, e que é muito rico. O evento é gratuito, online, acessível para todo mundo, com todos os recursos de acessibilidade. E para terminar, eu queria deixar uma frase que eu costumo falar muito, assim, que para mim, sempre que eu falo, me impacta muito, é que ela fala que para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis, obviamente, para todos nós. E para as pessoas com deficiência, ela consegue tornar as coisas possíveis. Então, coisas inimagináveis, a tecnologia está conseguindo hoje, depois de tantos anos, conseguir resolver grandes problemas. E eu acredito que ela vai conseguir tornar o patamar das pessoas com deficiência muito horizontalizado com pessoas sem deficiência, e graças a toda essa evolução tecnológica que a gente vem passando. Então, eu queria, no final, antes de vocês fazerem perguntas, se vocês quiserem fazer perguntas, estou aqui disponível, agradecer também o meu muito obrigado em língua brasileira de sinais. Espero que talvez esse seja o primeiro de muitos sinais que vocês aprendam com o Hugo baixando o aplicativo. Beleza? Valeu, obrigado.